Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é Bom Dia, Verônica. Fala aí, gente linda, tudo bom? Já se inscreveu no nosso canal? Tá esperando o quê? Aperta aqui, se inscreve e aperta o sininho para receber as notificações. Aqui embaixo. Tá? Aqui embaixo. Então, Aqui. É aqui? Não sei, eu tô te zoando. Enfim, aperta aqui, por aqui, tá? Onde tá escrito inscrito? Isso, muito fácil. Inscrever, quer dizer. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações e, claro, dá o seu like, o dislike nesse vídeo agora mesmo. E depois deixa seu comentário sobre o vídeo, o que você achou, se você assistiu a série, se você não assistiu, concorda com a gente, não concorda, nós gostamos muito de conversar com vocês. Existe uma série que estreou na semana passada, né? Ou retrasar, eu acho que foi semana passada na Netflix, uma produção nacional que está fazendo todo um burburinho, que está agitando as redes, está fazendo um buchicho, que é a série Bom Dia, Verônica. Desapareceu desde que chegou do Maranhão. Jéssica, mesmo trajeto, mesma história, mesma testemunha. Mulher que apanha do marido pode perfeitamente inventar essa história só por vingança. Bom, vocês já devem saber, né, que o Bom Dia, Verônica é uma série original Netflix que é baseado no livro que tem o mesmo nome, Bom Dia, Verônica. Nenhum de nós dois leu o livro, então assim, a gente não sabe o quanto o livro é fiel à história. Então, a gente vai falar aqui do que a gente assistiu, do que a gente entendeu, tentando não dar spoilers pra você. Então, atenção, esse é um vídeo sem spoilers. Ai, falei spoilers? Estranho, né? Spoilers. Sei lá, falei direito? Acho que falou, sim. Ah, tá. A série tá fazendo sucesso aparentemente no mundo todo, né? Porque se você pega o top 10 do Brasil, ele tá lá, e de alguns outros países também, na Argentina, Estados Unidos não, mas, sei lá, tem lá. Países da Europa, alguns países da Europa, de um modo geral. Ele tem feito um sucesso, tem aparecido no top 10. Bom Dia, Verônica é a história de uma... Inspetora de polícia, escrivã de polícia. Ela é escrivã da Polícia Civil de São Paulo, que acaba se apegando à situação de alguns casos que vão aparecer na frente dela no trabalho. A gente não pode falar muito sobre por que ela vai acabar se apegando, né, a essa situação. Existe um componente aí do passado dela, mas existe também muito da própria personalidade dela, de como ela enxerga o mundo. E aí um desses casos acaba envolvendo um abuso doméstico. Né? Violência doméstica. Violência doméstica. E aí a gente vai acompanhar então a história da Verônica, tentando ajudar uma mulher que está passando por uma situação de violência doméstica, enquanto ela vai também tentando acompanhar vários outros casos. E no meio disso ainda tem a situação de corrupção na polícia, enfim. Mas eu achei que a série acerta em muitas coisas. Eu achei que a série é uma série necessária, mas acho que em outras coisas ela também não caminha tão bem. Né? Então, por exemplo, a questão do som. Né? Acho que o som ficou muito embolado. Alguns autores, tipo do Moscovitch, ele tem um pouquinho de problema de dicção, mas na Globo você não vê esse problema dele. Mas ele tem esse problema, às vezes algumas palavras que ele falava, mas não só com ele, não, aconteciam com outros também. Então acho que isso era um problema que a engenharia de som tinha que ter resolvido, porque vários momentos a gente teve que às vezes dar uma voltada, aumentar um pouco do som para conseguir entender, mas mesmo aumentando ficava meio embolado as frases. Principalmente no final da frase, parecia que as últimas palavras ficavam meio emboladas, não dava para entender bem o que o personagem está falando. Então acho que faltou um pouquinho de trabalho nessa parte de engenharia, assim, de som. Não sei nem quem foi que fez, mas eu achei que ficou muito ruimzinho. Esse ponto é ruim, é negativo da série. E ponto positivo? Eu gostei da série, acho que a história é legal. Acho que assim, geralmente quando a história vem de livros, dificilmente é uma história sem pé nem cabeça. Geralmente é uma história que tem um começo, meio e fim. Ela se desenrola, embora ela deixe um gostinho pro próximo, né? Pra uma continuação. Mas achei que tá bem estruturada. Algumas coisas que me incomodam, uma coisa ou outra assim de
estereótipos e de que não gostei do figurino, achei que o figurino não combinou, achei que ficou meio tosco em alguns momentos, outros caricato, achei que não gostei. Embora eu saiba que existem, por exemplo, Barbie delegada, existem várias Barbies delegadas no Brasil, no Rio de Janeiro tem várias, mas tem, não sei se precisava ir para esse estereótipo, também não sei se o livro descreve nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo, há algumas coisas que eu já não sei, que ficaram meio soltas. A situação, por exemplo, da própria história do psicopata. Não sei se vai ser desdobrado depois. Eu achei que algumas coisas da motivação dele não fechou nessa temporada. Acho que pode ser fechado na próxima temporada. Eu não sei nem se eles querem fechar. Ah, não? Eu acho que eles mais ou menos vão mostrar ali, ó. Ele faz aquilo mesmo. Tem um motivo lá dele fazer e... Porque vamos combinar que na verdade ele é meio doente, né? Assim, meio não, ele é doente. Ele é doente. Né? Então... Sim, ele faz porque... Não, a história dá a entender que tem um componente traumático ali também, né? Que eles não... Que eu também acho que se explorasse muito, ia começar a arrastar muito a série, entendeu? Eu acho que em umas 5 falas lá, ele já fala rapidinho lá, numa conversa que ele tem com a esposa, e vida que segue. Não é algo que tenha me incomodado, não. Eu gosto das coisas assim um pouco mais trabalhadas, porque o ritual para o psicopata tem um motivo de alívio. Sim. Então, assim, ele criou um ritual. Existe um ritual até muito brutal. O filme é cru nessas cenas, né? Não, dá agonia de ver. E tem algumas coisas assim que são bem fortes. A maquiagem tá crível, né? Sim, até demais. E assim, então passa um desconforto, passa um incômodo nessas cenas, mas o motivo daquele ritual ser daquele jeito e fazer o que ele faz, existe um componente de alívio, de catarse, catártico, né? Catársico, não sei, pra ele. Então acho que faltou esse elemento, eu senti que faltou. Como também, assim, a série tem quantos são 10? Acho que são 8 ou 10. Talvez por isso, não sei se porque eu tenho mania de ver muito dorama e as coisas são muito aprofundadas nos detalhes das minúcias. E, por exemplo, a própria e se tu não entender no dorama, eles ainda botam uma figura pra tu entender. Bota um esquema, um desenho pra você. E eu achei que a inspetora, ela tem... A inspetora mesmo ou a Verônica? A Verônica, escrivã. Eu falo inspetora, mas ela é escrivã. E o escrivão, até assim, o escrivão ele realmente é o que a palavra fala, é um cara que escreve. Então, na delegacia, para escrever. Então, ele fica fazendo um trabalho burocrático, assim, quase que de secretaria. Imagina uma secretaria de escola, é um escrivão de delegacia. É um cara que fica escrevendo coisas, declarações, depoimentos. Ele não vai botar a mão na massa. Mas a Verônica, ela quer botar a mão na massa. E ela não se conforma com que ela fez concurso para uma coisa, mas que ela quer exercer outra função. Desvio de função é um problema de funcionário público grande, isso aí dá até uma propriedade administrativa, uma seríssima, mas que Verônica tá nem aí para isso. Dane-se, eu quero resolver minhas questões psicológicas aqui. Inclusive, às vezes ela é chamada na chincha por causa disso e ela não tá nem aí, né? E eu acho, inclusive, que ela nem é da delegacia, né? Ela é da chefia da polícia, né? Não, acho não ficou claro pra mim que órgão é aquele. Eu acho que é delegacia, sim. Eu acho que é delegacia, sim. Pra mim ficou parecido com aquele cara lá, o padrinho dela. Ele era o, tipo, chefe da polícia, entendeu? O Carvana, né? Não, o chefe da polícia é aquele que aparece às vezes pra conversar. Eu achava que ele era tipo assim um político. Eu achava que aquele cara era meio político, que vem ali na não, lábia. ele acaba sendo político porque o chefe da polícia acaba sendo escolhido quando você tem a mudança de governador, esses troços. Então ele acaba tendo esse mas é um cargo também. técnico, né? Mas enfim. Enfim, não sei lá. Achei aquilo ali meio estranho. Aproveitando para falar de uma coisa que me incomodou na série, mas aí não é só dessa série, isso é em tudo quanto é produção, é que tá difícil de tu achar uma série em que a polícia realmente faça o papel da polícia, em que a lei realmente seja cumprida. Né? A gente sabe que eu não quero ficar aqui dando uma de poliana, de dizer, as leis funcionam o tempo todo, todos os policiais... Rapidinho, parou de gravar? Não. Tá. Todos os policiais são honestos. A gente sabe que existem policiais que não são honestos, a gente sabe que as leis muitas das vezes não são cumpridas,
como deveriam, ou que ela só vai funcionar para algumas pessoas e para as outras não. Mas me incomoda um pouco tu só ter séries sobre isso. De novo, eu sei que é um retrato da sociedade, no caso da violência doméstica, então, mais ainda, que é realmente o que a série quer tratar, o que a série quer falar é sobre a questão da violência doméstica, tanto é que você tem lá no final de todo episódio o telefone, o e-mail para você entrar em contato caso você sofra algum tipo de violência doméstica. Eu entendo isso, eu acho o assunto super necessário, mas me incomoda um pouco também tu praticamente não ter nenhum policial honesto, porque a honesta do troço, né, eu não vou nem colocar honesta, mas a boazinha do troço, a heroína do troço, tá fazendo um papel que não é o dela. Né, o próprio técnico de informática dela lá, que ajuda ela, ele várias vezes está falando, ó, tô fazendo um troço que eu não podia fazer, tô fazendo um troço que eu não podia fazer, eu não podia te ajudar nisso, que não sei. E estão eles fazendo. Então isso me incomoda um pouco, entendeu? É como se os mecanismos que existem dentro do sistema eles não fossem suficientes para se alcançar a justiça desejada. Eu entendo a crítica. Eu acho que é legal a crítica, mas a solução que é dada também vai para um outro extremo. Sim. Que chuta a parada. Exatamente, vai para o ar. E aí tipo fica, e aí? A solução então é essa? Meu Deus, então vai virar o quê? Né? E isso realmente tem acontecido em muitos... O único que não faz isso é um que a gente já falou sobre isso, que faz uma crítica muito legal de polícia, mas que não vai pro chute da barraca, é o Line of Duty. Isso, que tem na Netflix, inclusive. Ele só tem, acho que nem tem, acho que tem 3 temporadas, faltam algumas temporadas lá, mas assim, é sensacional. E eles fazem essa crítica sobre corrupção, sobre função da polícia, e eles não vão pro caminho que, eu acho que é o caminho mais fácil, do chute do pau da barraca. E vamos falar, do que a gente não pode falar o que eles resolvem fazer, senão vai dar spoiler, mas eu acho que isso também é uma realidade do tempo inteiro da história. Você vai ver que eles estão querendo também reconstruir papéis. Você vê que, por exemplo, o próprio marido da Verônica, ele tá ali também sendo o cara assim, que também, coitado, ele não é o marido dela, ele é tipo... a babá dela, entendeu? Ele existe pra fazer o que ela quer. Sim. E suprir as necessidades dela. E o dia que ele não pode... Você falou o marido da Verônica, eu fiquei pensando no marido da Janete, mas sim, você tá falando do marido da Verônica, sim. E o único dia que assim, ele tem uma vida real, que ele tem uma necessidade dele, meu Deus do céu, coitado, que ele ganha um respiro de autonomia, toma um fora... Né? E que pra mim torna a personagem meio antipática. Em alguns momentos ela dá ranço um pouquinho dela, exatamente por esses excessos. Que por mais que eles tenham contado pra gente a história dela e você entenda, eu entendi que ela tem esse excesso, entendi que ela tem essa roupa, mas sei lá, fica meio... Eu acho que dá munição pra quem diz que feminista, por exemplo, é extremista. Entendeu? De novo, assim, você estava falando, assim, o caso dela com a família dela, realmente, assim, a relação dela com o marido, eu estava pedindo a Deus para que a gente não descobrisse que ele estava traindo ela. Porque ele estava indo num caminho, assim, muito tranquilo na dele, ele fazendo, assim, é aquele cara que na série não tem nada que tu reclame. E aí eu estava começando a ficar muito preocupado de colocarem um problema nele só para justificar ela se envolver com outro personagem, que é também outra coisa da série que me incomoda um pouco. Mas eu acho que nem dá pra gente falar tanto disso aqui pra não se aprofundar nisso. Mas eu acho que, foi como comentei, é uma série necessária, mas é uma série forte. Assim. Você fica desconfortável várias vezes que você vai ver a série. Assim. Seja na questão da violência física propriamente dito, seja na violência psicológica. Se você não se sentir desconfortável assistindo a série, você precisa procurar um médico. Porque algumas situações são realmente muito desconfortáveis. Às vezes a Ana e eu, a gente ria de nervoso. Assim, para aliviar a tensão do que a gente tinha acabado de ver ou que a gente estava vendo. E eu acho que o final da temporada pode surpreender muita gente. Mas eu acho que condiz muito também com o que a série estava querendo debater. Eu acho também que às vezes a personagem é meio que feminista de goela, porque quando ela pode usar a sensualidade dela pra ganhar algum benefício de alguém, ela usa.
que eu acho que é absolutamente algo que uma feminista não faria. E acho que tem umas coisas assim que realmente me incomodam nela, que não me fez me identificar muito com a personagem, às vezes eu tinha raiva dela. Eu assisti mais a história, não porque me liguei a ela, não. Eu me liguei mais assim ao contexto, realmente, da violência contra a mulher, porque a gente também não tem só a violência doméstica, também tem a violência contra a mulher na sociedade, né? Que começa com essa questão da investigação da violência da mulher na sociedade e que acaba esbarrando na violência doméstica. E aí quando surge todo esse caso que vai ser investigado. E ela é muito desequilibrada. Então nesse ponto eu não consegui gostar muito dela. Mas eu achei que ela tá bem, a atriz tá bem. Sim, sim. Não, os atores de um modo geral estão muito bem. O Duas Vezes me lembra um pouquinho o Petrúquio, né? A gente tinha dificuldade. Lembra um pouquinho o Petrúquio. Mas assim, não sei se pra mim, se eu escolheria o Du Moscovitch pra fazer o personagem. Eu tô achando de intimidade, cara, o Du. Não é Eduardo Moscovitch. Você tá chamando de Du? Não, é Du Moscovitch. Não chama o nome do artístico dele é Du Moscovitch. Não era, não. É sim. Não era. Du Moscovitch. Sempre conheci como Du Moscovitch, desde a época que ele era piloto. Também vi muitas vezes ele como aquele cara que era o piloto lá da novela, piloto de helicóptero da novela lá. Por Amor. Por Amor. Ele é noveleiro. Tô com saudade de você, Ele é noveleiro. E outras vezes eu via lá o Crave a Rosa. Mas assim, enfim, de certa... Mas ele tá bem. Eu acho que dentro do... Não, eu acho que o elenco todo coisa entrega. Tá legal. Eu acho que o elenco todo entrega. Até as pontas. Até os personagens que aparecem poucas vezes, assim, eles entregam, assim. Tem um personagem homossexual na série. Quem? Não lembro. Quem é? Tem um personagem homossexual na série. O legista, ele é homossexual. Que é o único que não tá estereotipado. Sim, que assim... Ele vive a vida dele, tu só sabe que ele é homossexual porque em dado momento ele fala sobre o marido dele. É o único que não Acabou. tá estereotipado. Né? Então eu acho que a série tem... A Barbie delegada é irritante. Mas é porque... Tem que ser irritante. Tá o dentro papel da dela história. é ser irritante. Enfim, eu acho uma boa série, dá pra você assistir. Não assista com as crianças, tá? Mas é uma boa série. Eu também indico pra você assistir, eu acho que é interessante. É uma produção de qualidade, embora tenha seus probleminhas técnicos. Então é isso, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.